Começando aqui mais um teste de sistema ADAS no canal. E adivinha qual que é o carro da vez? Vocês já viram no título, né? Honda HR-V Touring 2026. Esse carro passou por algumas mudanças, mas o sistema ADAS continua idêntico. Mas não tem problema, a gente vai falar de tudo de novo e testar ACC, frenagem automática de emergência, falar também do Honda Lane Watch, que é uma câmera meio que especial que esse carro tem. Enfim, vamos citar todos esses quesitos, inclusive a centralização e correção de faixa, para a gente descobrir se o Honda HR-V Touring consegue ou não dirigir sozinho. E como vocês bem sabem, antes da gente pegar a estrada e testar na prática, a gente precisa mostrar algumas configurações do ADAS, né? A gente mexe praticamente todas elas aqui pelo painel de instrumentos, na verdade de 7 polegadas. Em assistência de segurança, a gente tem duas opções. A gente pode ligar ou desligar a atenuação de faixa, ou seja, o sistema de permanência, né, que corrige quando você está saindo, e também aqui a frenagem automática de emergência. Isso aqui você consegue mexer em movimento, mas tem um porém. Quando você vem aqui nas configurações, qualquer configuração do carro você só vai conseguir fazer com o carro parado e o câmbio em parking. Eu vou mostrar na prática para vocês o quanto isso é horrível. Mas a gente vem aqui, ó, em configuração de assistência ao motorista. O alerta de frenagem automática você pode deixar normal, que é o que a gente vai usar. Mais perto, ou seja, ele vai demorar mais para avisar, né, mais perto do carro da frente, ou com antecedência mais longe. Esse aqui é um sinal sonoro, como eu vou falar para vocês. Quando detecta um carro na frente pelo ACC, ele vai então dar um bip para você, ou quando deixar de detectar também, você pode desligar isso. Configuração de atenuação de saída de estrada, a gente vai mudar também no vídeo, mas você tem o normal, o amplo, só o aviso se você quiser, e também o mais estreito. Aqui você pode suspender o aviso sonoro também. Se você deixar ele desligado, essa suspensão, ele vai ficar alertando ali, dando um bip também quando você estiver saindo da faixa. E é basicamente isso, tá, pessoal? Quando você vem aqui na central multimídia, você tem também a configuração do Honda Lane Watch. Ó. Você tem a opção de exibir com a seta. Você pode também deixar um atraso para depois que você desligar a seta. Você seleciona até 2 segundos, tá? E você pode ativar ou desativar a linha de referência também para aparecer ali na tela. A gente vai mostrar isso também depois com mais calma. Você ainda tem esse botão aqui na esquerda que você pode selecionar a hora que você quiser. E aqui você ainda encontra algumas configurações. Você pode mexer aqui no brilho e também no contraste aqui da imagem, mas a qualidade é bem ruim, viu? Vistas essas configurações, vamos lá para a estrada testar na prática? Eu duvido vocês acertarem qual é o primeiro item que a gente vai falar. É lógico que é o sistema de permanência em faixa, como sempre fazemos. Hoje tá chovendo e não é muito pouco não, então a gente vai testar na prova real se esse sistema funciona bem ou não. Lembrando que ele só vai atuar entre 72 e 180 km por hora. É uma velocidade um pouquinho alta porque vários carros, na verdade, já funcionam a partir ali dos 60 mais ou menos. Esse carro tem a centralização também, que a gente vai falar depois, mas primeiro a permanência. Vamos deixar ele sair aqui da faixa para o lado direito. Ó. Apareceu ali no painel fora da faixa e já fez a correção, trazendo a gente para dentro dela novamente. Ali no painel você consegue ver inclusive que ele está detectando as duas faixas. E olha, hoje está difícil de detectar, tá? Até eu tenho um pouquinho de dificuldade de ver exatamente onde a faixa está. Então funcionou muito bem. Vamos ver de novo aqui para a direita. Lembrando que esse sistema ele não impede que o carro saia. A função dele é trazer o carro de volta, ó. E trouxe muito bem, como vocês puderam notar. Vamos ver agora pro lado esquerdo, ó, tá saindo de forma natural, ó, agora nem chegou a comer muita faixa, ele começou a comer um pouquinho, já trouxe o carro aqui de volta muito bem também. Mais uma vez aqui pro lado direito, ó, agora ele vai um pouco mais forte, ó. Vocês podem ver, como o carro foi um pouco mais forte, ele sai um pouquinho mais, mas trouxe de volta muito bem. Vamos ver aqui pra esquerda, ó. Olha como ele atua de forma ótima, tá, pessoal? É um dos melhores sistemas de correção de faixa que eu já vi. E nós estamos aqui, a gente estava atrás, né, desse Cherokee aqui, onde nessa faixa aqui, ou na frente do carro, não tem toda aquela água jogada na frente. Mesmo assim, ele funcionou bem demais. Eu estou aqui na configuração normal.
O que eu não gosto é o seguinte, para eu ter que trocar de configuração, primeiro vamos testar aqui mais uma vez, ó, uma última vez aqui para a direita. Ó, ele traz o carro mesmo depois de ter saído. Mas eu vou parar aqui no acostamento por um motivo bastante simples. Eu vou trocar aqui a sensibilidade do assistente de faixa. Então eu vou parar aqui completamente o carro. Olha a diferença já no barulho, hein? Vou puxar aqui o câmbio para o N, puxar o freio de mão, jogar o câmbio para o P. Agora sim eu consigo vir aqui nas configurações. Olha como é complicado, tá? Agora eu venho na configuração de assistência ao motorista, a atenuação de saída de estrada. Agora eu vou deixar no mais estreito, ou seja, é para ele ficar mais sensível agora. Ó, quando eu tiro aqui o câmbio do P, ele já não me permite mexer mais nada ali no painel de instrumentos. Então agora a gente vai voltar ali para a pista. Agora está no mais estreito, então eu imagino que ele vai atuar com mais sensibilidade. Vamos ver, ó. Vamos deixar aqui sair para a direita. Ó, já atuou antes, vocês perceberam? Ele comeu um pouquinho de faixa, mas menos. Mais uma vez, ó, agora ele mexeu no volante, nem comer faixa chegou a comer. Eu não vou testar na configuração, mas... Ó, mais uma vez aqui, agora ele deu até um alerta sonoro, né? Provavelmente porque estamos várias vezes aqui deixando o carro atuar sozinho. Aqui para a esquerda, ó, olha a dificuldade que tá para enxergar a faixa, viu? E mesmo assim ele atua. E agora ele de fato tá atuando mais cedo. Vamos ver aqui para a direita de novo. Ó, mesmo depois que sai, ele consegue retornar o carro para a faixa. Isso é muito legal. Tem vários sistemas que ou eles atuam sem necessidade ou eles não conseguem fazer uma correção quando o carro sai muito da faixa. Aqui ele consegue. Bom, vamos ver agora aqui, ó, numa situação onde tem uma curva um pouco mais grave. Vou até acelerar um pouquinho para ver se ele vai trazer de volta ou não. Vou deixar ele sair aqui para a esquerda, ó. Muito bem, tá vendo? Trouxe o carro de volta para a trajetória. Ele não centraliza porque esse é um outro sistema. Mais uma vez aqui para a esquerda, só para a gente finalizar nosso teste. Ó, comeu faixa, mas olha como ele trouxe para dentro de novo. Então numa distração isso aqui ajuda muito, tá, pessoal? É um item bastante importante. E agora que eu deixei no mais estreito, ó, só de chegar perto ali da faixa ele já começa a alertar, já começa a apitar, né? E eu não vou testar no mais amplo, porque aí a gente vai ter que parar de novo no acostamento, é um trabalho muito complicado. Mas é legal que você tenha essas sensibilidades. Então quer dizer que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like aqui embaixo? Sem ter hypado o vídeo ainda? Como assim? Assim vocês me deixam triste? Arrasta os comentários ali pro lado que você vai achar a opção de hypar o vídeo. É gratuito, tá? Mas ajuda muito o nosso trabalho. Vamos falar agora do principal item que eu imagino que vocês estejam esperando, o ACC, que é o piloto automático adaptativo com a função Stop and Go. O legal é que eu posso passar de 1 em 1, ou então segurando, ele vai passando aqui, ó, de 10 em 10 km por hora. Então programei agora no 70, vou deixar na distância mais próxima em relação ao carro da frente. Vocês podem ver que mesmo assim ele ainda mantém uma boa distância de segurança. Acho que poderia até ficar um pouquinho mais próximo do veículo à nossa frente. Você pode aqui selecionar velocidades a partir de 30 km por hora, mas o funcionamento dele é a partir de 0, justamente porque ele tem a função de parada automática. Vou aumentar agora para 90 km por hora. Vamos ver a aceleração dele. Lembrando que estamos no modo Econ, que é o modo mais econômico do carro. E ele faz uma aceleração suave, né? Ele está detectando uma moto lá na frente, então por isso talvez ele não tenha acelerado muito. E eu destaco que o ACC ele vai funcionar até 180 km por hora quando ele detecta um carro na sua frente. E você tem, como eu mostrei, ó, agora acho que ele vai frear forte, hein? Eita, rapaz, nossa senhora! Até pisei um pouco no acelerador ali depois, porque a frenagem foi muito agressiva. E vocês viram que depois do Onix ter entrado na nossa frente, ele ainda levou algum tempo para entender. Olha, o da Ranger também, vocês perceberam? Ele demora ainda um tempo para entender que existe um carro na sua frente e então fazer uma frenagem. E a frenagem é muito brusca, ele vai frear forte de novo, ó. Ó, perceberam? Não tem necessidade de frear tanto assim pela distância que a gente está ali da Ranger. Ou seja, a gente já pode ver que suave nas frenagens, esse ACC com certeza não é. Eu estava falando antes sobre o aviso sonoro. Por quê?
quando ele detectar um carro na sua frente ou deixar de detectar, você pode colocar a opção para ele dar um bip. Eu selecionei ele aqui agora em 52 km por hora. Ó, ele já fez uma frenagem aqui desnecessária. Lembrando que eu tô com o pé próximo aqui dos pedais, porque você não pode deixar o carro 100% autônomo. Essa não é a função dele. Inclusive, eu relembro vocês, como eu falo em vários vídeos, que a maioria dos sistemas de condução, eles são baseados por uma câmera aqui atrás do para-brisa. Então, em situação de muita chuva, muita neblina, se um passarinho fizer uma cagada, literalmente, aqui na câmera, você vai obstruir a visão dela e vai atrapalhar, assim como atrapalha a sua visão quando tá uma neblina muito forte ou algo assim. Até um sol muito forte atrapalha. Então você nunca deixa o carro dirigir completamente sozinho. Você tem que estar aqui atento e pronto para intervir se for necessário. A gente está vendo aqui que até agora ele está mantendo bem. Por quê? O carro da frente ele não está mudando muito a velocidade. Então ele não precisa fazer muitas acelerações e frenagens. Agora o problema é quando ele detecta um carro novo, né, que entra na sua frente, ou você muda de faixa, ele acaba sendo muito agressivo. Eu também lembro vocês que o Honda HR-V em todas as versões, ele não tem radar frontal. Então o sistema dele, eu vou aumentar um pouco aqui a velocidade para 65, ó, vamos lá. Olha, ele já está até aumentando. Em todas as versões, ele... Eita, rapaz, ó, meu Deus, para que frear tanto assim, ó? Vocês perceberam quanto a gente diminuiu de velocidade? Tanto que o pessoal tá caindo aqui para a direita para passar a gente, ó. Mesmo o ACC, mesmo tendo a função Stop and Go, é baseado aqui por essa câmera no para-brisa. Não tem aquele radar na frente. E por isso, acredito eu, que ele não consiga ser assim muito suave. Tem carros que a gente testou já aqui no canal só com a câmera, que conseguiram ser mais suaves, como o GWM Tank 300 que a gente testou recentemente. Era agressivo? Era, mas menos do que esse carro. Mas o HR-V ele já merecia, ainda mais pelo preço dele, né, 210 mil reais nessa versão Touring, desconsiderando a pintura ainda, né, passa ali de 212 mil quando você considera uma pintura metálica. Tendo em vista esse preço, deveria, não só poderia, mas deveria ter o radar frontal também para deixar esse sistema um pouco melhor. Ó, até o momento ele diminui a velocidade bem, mas vamos ver aqui na frente. Vamos ver se a gente chega a parar. Ó, ele já fez uma frenagem um pouquinho mais forte do que poderia, do que deveria, mas essa dá para passar um pano que não foi tão agressiva. Vamos ver, ó, eita. Até gaguejei aqui, vocês viram? Essa já foi um pouco mais forte sem necessidade. Ele parece ser lento, então quando ele detecta que o carro da frente freia, ele, por precaução, ele fala, puta, eu preciso frear muito, sabe? E não precisa frear tanto assim. Ó, agora, eita, ó, vocês viram? Ele demorou para detectar que o trânsito estava diminuindo a velocidade. E aí, o resultado é esse que vocês estão vendo. Ele vai ser agressivo. Mais uma vez, ó, acho que até apareci na câmera aqui. Eu vim bem pra frente. Vamos ver ele parar 100% o carro? Parou, não foi dos mais suaves, mas parou. E eu lembro também que quando o carro fica parado por mais de 10 minutos, ele aciona sozinho o freio de estacionamento eletrônico por questões de segurança. Agora que passou 3 segundinhos, ó, eu dou um clique aqui e ele retoma a velocidade, tá? Ou ali no pedal do acelerador ou aqui no RES do volante. Vamos ver mais uma frenagem. Se o carro da frente sair em até mais ou menos 3 segundos, embora o manual não especifique esse tempo pra gente, ele vai retomar automaticamente. Aqui ele, no painel já apareceu ali parado, então significa que a gente vai ter que retomar, digamos que manualmente, clicando aqui em um dos botões. Uma última frenagem aqui, ó, só porque eu acho que ele vai frear bem forte, ó. Ó, ele já poderia ter diminuído a velocidade bem antes, mas ó, ele deixa para diminuir meio em cima. Paguei a língua. Esse até que foi suave. Não foi dos mais suaves, mas até que foi. Como vocês podem notar, estamos aqui numa condução noturna, ou quase isso, porque está começando a escurecer. E aqui vocês já podem ver, ó, que a luz interna é em LED, felizmente, hein? Só que eu quero falar agora para vocês, na verdade, é sobre o farol alto automático. Para isso a gente vai pegar esse nosso trecho de sempre aqui de estrada de terra, onde ele escurece fácil, né? Fica um breu, não tem iluminação, então é para o farol alto automático funcionar. Lembrando, colocou aqui na função automática, ele já fica ali ativo, né? Mas você pode desativar se você preferir. Vocês estão vendo o símbolo ali no painel?
O manual diz que ele funciona a partir de 30 km por hora e ele volta sozinho para farol baixo quando está em 24 km por hora. Também diz que não aciona quando tem muita iluminação na via e que ele pode não detectar veículos menores como motos, bicicletas e coisas nesse sentido. Passando aqui de 30, ó. Por enquanto ele não ativou, provavelmente porque ainda está um pouco claro, né? Outra coisa, se bem curiosa, o manual diz que o farol automático ele não funciona com o limpador ligado em alta velocidade. Vamos então tentar passar de 30 km por hora. A estrada aqui não está muito boa não, mas vamos lá, vamos passar de 30 agora. Passamos, mas ele ainda não acendeu, como vocês podem notar. Acabou de acender ela. Pessoal, vai ser difícil de mostrar ele desligando quando detectar um carro, tá? Porque aqui raramente passam carros. O engraçado é que enquanto a gente não está gravando até passa vários, mas quando a gente precisa nunca aparece uma alma penada, né? Se bem que no vídeo do Zicker vocês lembram da alma penada que apareceu lá, né? E ele desligou agora, ele demorou um pouquinho para detectar porque a gente estava numa subida. Então a câmera fica apontada para cima e ele demora mais para conseguir identificar outro carro, é normal. Mas vocês viram que a hora que ele abaixou e ele viu que era um carro, ele já desligou sozinho, mesmo estando um pouquinho acima dos 24 km por hora. Então funciona bem, acabou de ligar de novo, ó, em 29 por hora, mais ou menos. Seria muito legal se por esse preço ele tivesse o farol adaptativo, né? Como a gente vê em alguns Volkswagen. Mas infelizmente não tem, ele só desliga ou liga de acordo com a disponibilidade, né? Se tem ou não algum veículo na sua frente. Vamos aproveitar esse trânsito infernal para a gente falar aqui sobre o Honda Lane Watch. Primeiro, o que é o Honda Lane Watch? É, na verdade, a câmera que fica ali abaixo do retrovisor direito. Por que do retrovisor direito? Porque não tem do lado esquerdo. Que coisa, não, Honda? A gente já andou no Hyundai Creta e lá você tem duas câmeras, uma em cada retrovisor, mais o sensor de ponto cego. Aqui você não tem. Então do lado esquerdo, por exemplo, você não tem assistência alguma. Do lado direito é só a câmera, o aviso não tem. Eu deixei aqui desativado a função dele ligar junto com a seta. Quando eu deixo essa função desativada, eu posso ligar a câmera através desse botãozinho aqui, ó. Então cliquei, ligou. Realmente ajuda, principalmente em algumas situações de chuva, onde o vidro ali acaba embaçando, às vezes você não consegue enxergar muito bem, a câmera vai ter uma função, às vezes, tá, melhor do que o espelho. Só que vocês perceberam que ele tampa o GPS, ou qualquer outra coisa que você estiver fazendo na multimídia. Por isso que eu não gosto de deixar para ele ligar sempre com a seta. Lá no Creta, como eu disse para vocês, funciona aqui no painel de instrumentos, e eu acho mais útil. O bom, pelo menos, é que funciona em qualquer velocidade esse Lane Watch. E lembrando, se você deixar aquela função ativada para ele ligar junto com a seta, para você tirar a imagem da câmera, ou você vai ter que clicar aqui no back da central multimídia, ou desligar aqui pelo botão da câmera, ou então desligando a seta, é claro, né? Então acaba sendo um pouco irritante. Quero falar agora da frenagem automática de emergência. O bom é que ela detecta pedestres e ciclistas em movimento. Ela monitora a partir de 5 km por hora, uma velocidade bastante baixa, então isso eu achei legal. Mas ela vai atuar nos freios se a diferença de velocidade do HRV e do obstáculo for de pelo menos 5 por hora também. Na prática, pode ser até que ele atue, tá? Mas é o que o manual diz pra gente. Outra coisa legal é que se você estiver até 30 km por hora, ele tem um assistente de cruzamentos à esquerda. Então, se você for virar à esquerda aqui e estiver vindo um carro lá da frente, ele vai conseguir atuar nos freios também. Lembro vocês mais uma vez, como eu sempre falo em todos os vídeos de ADAS aqui no canal, nem sempre a frenagem automática consegue evitar 100% da colisão. Às vezes você vai bater, mas você bate numa velocidade menor. Então de 80 cai para 50, por exemplo, até menos talvez, e aí o risco da colisão diminui muito, né? O que você prefere, bater a 200 por hora ou bater a 50? Lógico, quanto mais devagar, melhor. Melhor ainda não bater, né? E muitas vezes ele consegue evitar realmente 100% do acidente. Também acontece algumas vezes dele te auxiliar na frenagem. O que isso significa? Vamos supor, tem um risco de acidente aqui na frente, eu pisei um pouco no freio, só que eu não calculei muito bem. Eu não tenho muita experiência com o carro e tal, e eu freiei pouco. O que ele faz? Então ele vai aplicar uma força maior no freio
para, de novo, tentar evitar 100% da colisão ou pelo menos mitigar esse acidente, né? Diminuir seus riscos. Também ressalto que abaixo de 100 km por hora ele atua contra carros no sentido contrário, pedestres e também ciclistas. Você está aqui em uma via de mão dupla, por exemplo, você acabou invadindo a faixa do lado, abaixo de 100 ele vai conseguir frear para evitar uma batida de frente. Ninguém quer isso, né? Eu, pelo menos, Deus me livre. Para a gente testar aqui pelo menos o alerta de colisão, a frenagem eu não sei se eu vou conseguir porque atua em condições um pouco maiores, com mais risco, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a velocidade em relação ao Sprinter aqui na frente. Ó, perceberam, né? Ele já atuou ali no painel de instrumentos, deu alerta sonoro também, para nos mostrar que estávamos em um risco de colisão. Lembrando que eu deixei aqui na configuração normal de sensibilidade para frenagem automática. Se eu não me engano, esse carro tem também o alerta de distância segura. Então, quando você anda muito próximo do carro da frente, ele vai pedir para você distanciar um pouco também. Pessoal, estamos aqui na estrada, vou ligar o assistente de centralização. Ele funciona também entre 72 e 180, assim como a correção, e ele vibra o volante e tem alguns alertas visuais e sonoros. Vocês podem ver, ligou o limpador para quê? Não entendi, né? Mas vocês podem ver aqui que ele já está centralizando. Lógico que ele vai pedindo as mãos no volante para você de tempo em tempo, mas ele está fazendo a centralização. O legal é que você não precisa ligar o ACC para que a centralização de faixa funcione. Então eu, por exemplo, aqui estou comandando a velocidade manualmente, né, através do meu pezinho pequeno, tamanho 46, enquanto o carro vai centralizando pra gente. Eu lembro que ele desliga sozinho abaixo de 64 ou acima de 185, né? Então ele ainda tem uma margem ali abaixo e ou acima da velocidade de funcionamento. Aqui, principalmente onde a gente tem uma situação de mais reta, vocês podem ver que ele consegue centralizar muito bem, né? Mesmo que a faixa jogue a gente um pouquinho para lá por conta da inclinação da pista, vocês podem ver que ele está corrigindo, né, esse defeito. Agora vamos ver o que ele faz quando a gente não obedece o pedido de pôr as mãos no volante. Já começou até um alerta vermelho aqui, ó. Ó, um alerta contínuo agora. E perceberam, né? Ele simplesmente, ele continuou o alerta, mas ele desativou o sistema. Tem alguns carros que já conseguem dar uns toquinhos no freio e até parar completamente o carro, ligar o alerta e etc. Esse aqui não é tão avançado assim, bem que já poderia ser. Temos uma curvinha aqui na frente, vamos ver se o HRV vai conseguir fazer bem. Ó, deu uma centralizada boa. Estamos a mais ou menos perigo à frente. De novo, a mais ou menos 115 por hora. E fez a centralização muito bem. Agora que ele pediu o alerta, eu coloquei as mãos aqui para ele identificar. O legal é que ele detecta a mão bem fácil, né? Tem carro que você tem que ficar espremendo o volante. Ó, até o momento fazendo muito bem. Vamos só encostar sem interferir aqui, ó, na direção, né? Estou a mais ou menos 110, 112 km por hora. Está fazendo muito bem. Vocês podem ver que ele funciona bem. Tudo bem que a curva aqui não é assim super fechada, né? Mas ele atua de forma precisa, a gente pode dizer. Ó, vamos ver, tem mais uma curvinha aqui na frente. Essa é bem leve, tá? Mas vamos ver se ele vai fazer bem ou não. Tô aumentando a velocidade aqui, ó. Olha como ele faz bem também, sem dar nenhum susto, sem comer faixa, não tem nada disso, tá? Eu já vou ressaltar para vocês que curvas muito fechadas o sistema não vai fazer, mas é completamente normal, tá? Nenhum carro no Brasil é 100% autônomo. Ó, fez também muito bem. Outra curva aqui, vamos ver. Fazendo bem, vou só encostar aqui para ele detectar que eu estou no comando. Ó, essa é um pouquinho mais fechada, tá? Mas mesmo assim ele tá fazendo bem, ó. Vou colocar as mãos de novo. Estou a 111 por hora nesse momento. O tracker que estava um pouco mais próximo aqui da nossa faixa, tá? Mas de novo fez muito bem. Vou até aumentar um pouquinho a velocidade, ó. Vamos ir para perto do 120. Fez também. A única coisa que eu não gosto é que funciona a partir de 72 por hora, como eu disse para vocês. Isso não é legal porque você não consegue usar na cidade, né? Embora o ACC tenha o Stop and Go. Então se você quiser combinar os dois, tem que ser aqui na estrada.
A maioria dos carros que tem a centralização já permitem funcionar mesmo em baixas velocidades, até em carros mais baratos. Então acho que nesse ponto ficou devendo, mas a centralização em si ele faz bem. Nem sei se isso pode ser considerado como uma assistência à condução, acho que não, mas eu vou aproveitar aqui o assunto para dizer que esse carro tem um alerta de objetos no banco traseiro. Então quando você abre a porta traseira antes de iniciar a sua viagem, né, como eu fiz agora há pouco, assim que você terminar o seu percurso e for desligar aqui a ignição, ele vai então pedir para você verificar os bancos traseiros. Ele entende que como você abriu uma das portas traseiras, pode haver uma criança ou algum objeto ali nos bancos de trás. Pessoal, eu quero falar agora para vocês sobre o HDC, que é o assistente de descida. Eu geralmente faço isso numa estrada de terra, mas hoje aqui eu vou acabar fazendo no asfalto mesmo. A voz até falhou. Vou acionar ele aqui no console central, já parece que está ligado, e eu ressalto que ele funciona entre 3 e 20 km por hora. Acima de 60 ele vai desligar sozinho e aí você vai precisar ativar novamente. Tanto que vocês podem ver ali que ele está informando que está em espera, né? Então abaixo de 60 ele só entra em stand-by quando você passa dos 20. E a velocidade é ajustada pelos pedais. Então vamos soltar ele aqui, ó. Olha aqui que legal, ele já mostra até ali que ele está realmente freando sozinho. Agora eu vou acelerar um pouquinho, ó. A gente programou ali 5 km por hora. O legal é porque tem muitos carros que não mostram a velocidade programada. Aqui ele mostra para você no painel. A gente pode até aumentar para 8, por exemplo. Ó. Tá vendo? E ele vai freando sozinho para você. Não vou dizer que é algo extremamente útil, mas em algumas situações off-road isso pode acabar te ajudando, porque a frenagem que ele faz, ele consegue frear somente uma das rodas, etc. Coisa que você não consegue fazer pisando manualmente ali no freio. Ou manualmente, sei lá como é que se diz. E aí, o que eu achei sobre esse sistema ADAS aqui do Honda HR-V Touring? Olha o meu cabelo raspando aqui no teto, hein? Deu uma cabeçada agora, parabéns. Eu não gostei muito não, para ser sincero. Você tem alguns itens que funcionam muito bem. O farol alto funciona relativamente bem. A permanência em faixa funciona muito bem. A centralização de faixa também funciona legal. Faz até umas curvinhas um pouquinho mais fechadas. Só que eu senti falta de vários itens aqui. Fora que o ACC, apesar dele ter o stop and go, mesmo não tendo radar lá na frente, ele é muito agressivo, como vocês viram. Poderia acelerar um pouquinho mais suave, mas é principalmente nas frenagens que ele exagera na intensidade. Agora, você não tem nesse carro sensores de ponto cego, é só a câmera, como eu disse para vocês. Por conta disso, também não tem um alerta de tráfego cruzado traseiro, não tem alerta de abertura de porta, não tem sensor de fadiga, não tem reconhecimento de placas de trânsito, não tem frenagem automática pós-colisão ou aquela em manobras, né? E também não possui o Park Assist, que é o estacionamento automático. Esse é o SUV compacto mais caro da categoria, ou um dos, né? Porque ele está sempre brigando ali com o T-Cross Extreme em preço. Então, por conta disso, ele deveria ter um diferencial aqui no sistema ADAS, mas não. Pelo contrário, né? Ele deve bastante itens em relação a alguns concorrentes. Eu esperava mais aqui do HR-V Touring no sentido ADAS. Peguei no pulo, hein? Você tá saindo desse vídeo sem ter deixado o seu like e sem ter hypado esse conteúdo. Assim não dá, né? Vai ali rapidinho, ó, deixa o joinha, arrasta os comentários pro lado para hypar o vídeo e, claro, deixa aqui a sua opinião. O que você achou do ADAS aqui do Honda HR-V Touring? Você acha que funciona bem ou poderia ou deveria funcionar melhor? Deveria ser mais completo? Você acha que é justo pelo preço de 210 mil? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai ter muito conteúdo legal aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.